Amém. Graça e paz, irmãos. Muito bom dia a todos. Que Deus nos abençoe. Mais uma manhã estamos juntos aqui na presença de Deus. Vendo aqui uma classe de veteranos. Eu fico feliz. Graças a Deus. Vocês estão bem mesmo, irmãos? Louvado seja Deus. Tem alguns que estão com uma carinha assim de sono. Esses dias foram intensos, né, pastor Arnaldo? Intensos mesmo. Estamos aqui desde sexta-feira. E para nós tem sido uma honra poder estar servindo a essa casa, amém? Essa igreja, amada igreja do Senhor Jesus. Povo muito intenso, dinâmico. Glória a Deus por isso. Fico feliz. Nós temos andado desde sexta. Deus, Ele tem falado acerca daquilo que Ele faz em nós. Ontem Ele veio mostrar para nós que nós somos filhos e temos direito a sentar na mesa, amém? É direito nosso por Cristo Jesus. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre essa intimidade dos filhos com o Pai, amém? Você que trouxe Bíblia, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 5 até o versículo 8. Mateus 6, do 5 ao 8. O Matuto diz assim, a gente já conhece de cor e salteado, né? Não é assim? O que é salteado, irmãos? Amarelinho, né? Já sabe que vai, né? De salteado eu não sabia o que era. Obrigado. Tá balançando. A gente segura assim. Pronto. Então, por mais que a palavra de Deus e alguns textos, né, em específicos, a gente saiba ele de cor e salteado, mas a palavra de Deus, ela sempre se renova, amém? Em cada coração é interessante como que Deus, ele ministra de uma forma diferente, uma forma peculiar, né? Uma forma especial. E obrigado. E daí a gente vê o quanto que nosso Deus, ele tem um cuidado especial com cada um de nós. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar eles acham que serão. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Espírito Santo, guarde a nossa mente. Teu filho já orou pela minha vida, mas eu quero orar pela vida da sua igreja. Se não for o teu Espírito que nos traga clareza, a revelação do entendimento da sua palavra, nós não vamos entender. Eu oro para que cada terra, Senhor, nesta manhã sejam terras férteis e boas. Traga-nos compreensão, Espírito Santo, da sua vontade para nós, para a sua igreja, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Irmãos, eu falei um pouquinho na sexta sobre a minha história, de onde eu vim, da minha família, mas eu deixei um detalhe para contar hoje, essa palavra.
Eu perguntei na sexta e não tinha essa quantidade de pessoas mais velhas. Talvez alguns de vocês agora vão saber onde fica. Vocês conhecem uma cidade chamada Santana do São Francisco, ou Antigo Carrapicho? Vocês conhecem? Carrapicho. Repare que nome de cidade. Porque essa cidade, na época, ela em Sergipe, de frente a Penedo, ela era uma fazenda. E aqueles carrapichozinhos, né? Agarra na roupa. Aí ela ficou conhecida como Carrapicho. Quando emancipou, na época ela era município de Neópolis. Aí emancipou e se tornou Santana do São Francisco. Ali era uma fazenda. E eu descobri por esses dias que essa cidade onde eu nasci, Santana do São Francisco, né? Cresci ali. É uma cidade que a minha família, lá atrás, de tataravós, de bisavós, eram donos dessa fazenda. Repara. Aí um escritor lá da cidade foi pegar toda a história lá atrás e ele veio a gente foi descobrindo. Inclusive a escola que eu estudei, é uma escola estadual, Antônio Matias Barroso, o nome. Esse rapaz casou com a avó de minha mãe. Repara que história. Tiveram filhos. E daí a gente vai percebendo o contexto histórico da cidade. A igreja católica lá na cidade, a sede, né? Foi o bisavô que construiu. Aí lá tinha Manuel Messias Passos, e eu não conhecia nunca a história. Repara que negócio. E daí eu percebi, irmãos, por que a minha família é tão católica, roxa. Mais roxa do que a blusa da casa aqui naquela senhora ali. É roxa, irmãos. Irmãos, eu nunca tinha tido contato com a igreja evangélica. Para vocês terem noção. Eu cresci com todos os dogmas de batismo, quando criança, primeira comunhão, de crisma. Quem aqui também fez isso, hein? Vocês também? Primeira comunhão, crisma, texto dos homens, via sacra, tudo você imaginar. E eu nunca tinha tido contato com igrejas evangélicas. E daí um dia, como eu falei na sexta, um pouco da minha vida, quando eu sofri um acidente em 2008, 2009, de moto, 2008, eu comecei a ler o Novo Testamentozinho, aquele pequenininho. Sabe aquele Novo Testamentozinho? Em 2009, eu aceito Cristo. E é interessante, irmãos, que em 2008, quando eu estava lendo a Bíblia pequenininha, eu comecei a enxergar algumas coisas que lá dentro não enxergava. O que acontece? Aí eu comecei agora, Deus me trazendo clareza dos textos, das escrituras, eu perguntando para o rapaz, o que é que isso daqui está dizendo? O que é que aquilo está dizendo? Eu fiquei com aquela fome de Deus, aquela sede. E a gente vai aprendendo, irmãos, com o tempo, que Deus, quando Ele quer chamar alguém, tirar alguém da casa, Ele tira com um propósito, amém? O que acontece? Primeira vez que eu pisei numa igreja evangélica, que eu boto o pé, que eu estou ali sentado, assistindo o culto, aquilo ali para mim foi fantástico. Sabe quando você está se descobrindo e você diz, é isso aqui que eu quero. Foi para isso aqui que Deus me chamou. E daí a gente fiz uma outra visita, e na segunda eu já aceitei, já estava entregue. E a gente vai começando nos primeiros passos da fé, a gente vai aprendendo sobre muita coisa que, pelo menos para a minha realidade, não sei se para vocês, eram muito coisas novas. Eram coisas que a gente dizia, não, isso aqui... A palavra é maravilhosa demais, é muito lindo você conhecer a palavra, você ter experiências com Deus. Irmãos, uma experiência que eu tive com Deus, eu vou dizer que foi minha experiência, tá bom? Não estou dizendo que foi de outro não, foi minha, foi um negócio meio que assustador. Eu vi isso. Eu tinha cerca de um mês da minha decisão, um mês e pouquinho. E eu entrei em um vale da dúvida. Quem assistiu o filme Peregrino aqui? Já assistiram? Não tem um vale lá da dúvida, né? Que o cara está lá, está sabendo, está carregando um fardo, e depois ele troca pela cruz, aquela história toda. E daí eu entrei no vale da dúvida, eu disse bem assim, meu Deus, será que eu tomei a decisão certa? Repare, a raiz ali, arraigada dentro de mim, e eu agora com dúvida se eu tinha tomado a decisão certa. Embora eu tenha sentido muita paz, alegria, eu sabia que era aquilo, mas eu fiquei com aquela dúvida dentro de mim, será que eu tomei a decisão certa?
Aí a perseguição começou dentro de casa. Sabe como que era mais ou menos, irmãos, o início da minha decisão? Era da gente sentar na mesa, eu, minha mãe, meu pai, os irmãos, eu e mais 4 irmãos. Meu pai muito militarzão, duro na época. Meu pai, graças a Deus, foi um equilíbrio de Deus naquela época. Para dizer assim, Maria, com minha mãe, o que o menino está fazendo demais? Ele só simplesmente agora mudou a religião e pronto, tá bom. Ele está fazendo alguma coisa errada? Ela, não, mas ele nasceu aqui, a igreja de frente, ele nasceu aqui e tal, ele tem que ficar aqui. Ele deixe ele, se ele estiver errado, ele vai voltar. Aí eu fiquei com dúvida, repara. Aí eu disse, será que eu tomei a decisão errada? E aquele negócio dentro de mim, não, está certo. Um dia eu estava no meu quarto, irmãos. No primeiro ano que eu casei com minha esposa, eu passei o primeiro ano na casa da minha mãe. Depois nós fomos, um ano depois, a gente foi para uma casa alugada. E 1 ano e meio depois, a gente foi para a nossa casa. E naquele tempo, na casa da minha mãe, eu estava deitado com minha esposa, ela já estava dormindo, eu fiquei olhando assim para cima. Eu lembrei que teve um texto na Bíblia que me falaram sobre Gideão. Já ouviu essa história? Quando o Senhor chamou Gideão, ele fez o que de Deus? Ele fez uma prova, não foi? Ele disse, olha, Senhor, se o Senhor é comigo mesmo, que aqui dentro amanheça molhado e fora lá seco. E depois a outra prova, no outro dia, não é nada demais não, Senhor, mas é mais uma. Amanheça fora molhado e depois seco, né? Interessante que ele provou Deus, depois Deus provou ele, né? Deixou só 300 para ele aprender. De querer provar Deus. E daí quando eu lembrei dessa passagem, eu disse assim, Deus, eu não quero lhe provar de forma alguma, Deus me livre. Mas me dê só um sinal que eu tomei a decisão certa. Irmãos, era pressão todo dia. Era para sentar na mesa e para detonar os crentes. Vocês já viram gente assim? Olha, tá vendo fulana? Era assim, olha o nível lá na minha mesa, do café da manhã. Tá vendo fulana, a mulher que chegava lá em casa para trabalhar na casa da minha mãe, era uma daquelas fofoqueiras, filha do capiroto, irmão. Aí ela todo dia vinha com a novidade, aí fulano traiu o marido. Ela é crente, eu olhava para ela, filha do Satanás, meu Deus, essa mulher já vai começar de novo. Aí minha mãe foi, Zilda, olha, você está ouvindo isso, meu filho? Ele já deu para mim agora. 1 ano nessa ladainha, irmãos. 1 ano. Aí a minha irmã vinha, aí acrescentava, aí botava fogo e tal. Aí esses crentes, eu não sei não, viu? Todo dia ouvindo isso, eu disse, não é possível. Sem contar que na casa de mãe, família, a mulher não vai ficar bem à vontade, né? E vice-versa, se o homem for para a casa da sogra, você não vai ficar bem à vontade. E daí eu disse, Jesus, a gente vai sair. Mas nesse primeiro momento eu disse assim, olhando para o teto, para o guarda-roupa, repare, coisa de neófito mesmo, né? Aí eu disse assim, Deus, me dê só um sinal, por favor, que eu tomei a decisão certa, eu estou com dúvida. Na minha mente, eu assim, conversando com Deus na minha mente. Aí quando eu estou olhando para cima assim, irmão, sai 7 luzes assim, clareando. Eu disse, que armada é essa? Mas eu tinha dito assim, Deus, na minha mente, irmãos, eu não falei nada não. Na minha mente eu disse, Senhor, esse guarda-roupa abra, coisa de menino. Uma caixa daquela caia, alguma coisa aconteça, mas me dê só um sinal. Aí 7 lâmpadas assim, Aí, que negócio é esse? Aí, tá bom, aí viro para o outro lado, abraço minha mulher, fica enroladinho. Aí eu disse, vou ficar calado, não vou dizer nada a ela. Aí o que é que eu faço no dia seguinte? O que é que eu vou fazer no dia seguinte de novo? Pedir de novo. Eu caladinho, não tinha dito a ninguém. Fui trabalhar no dia seguinte cedinho, aquele negócio na minha cabeça. Eu já estava ficando assombrado. Eu disse, ali tem alguma coisa, ou tem alguma luz lá fora, incrédulo. Tem alguma luz lá fora que bateu e tal. E o reflexo bateu ali. Alguma coisa, a gente quer racionalizar aquilo que não é para se racionalizar. E no dia seguinte eu caladinho de novo, eu doido para contar para Jesus, eu digo, mas vou fazer de novo. Se foi Deus, vai acontecer de novo, mas vai ser do mesmo jeitinho. Aí eu disse, Deus, só mais uma vez, Senhor. Se aquilo que aconteceu ontem ali foi o Senhor dando um sinal para que eu tomei a decisão certa, que é isso que o Senhor quer para a minha vida, só mais uma vez, Senhor, mais uma. Aí tá. Aí eu digo, não, agora eu vou chamar minha mulher. Eu disse, Geise, ela não veio para cá hoje, irmãos, que ela ficou um pouco cansada. Semana inteira a gente
rojão pesado lá, com as nossas 3 filhas. E a gente trouxe só Kézia e ela ficou descansando agora, tá bom? Então, os que não conhecem, à noite ela está aqui. Eu disse: Jesus, eu fiz uma prova agora de Deus. Eu pedi um sinal a Deus. Qualquer coisa, até uma caixa balançar, eu ia dizer que era Deus. Ela, sério? Eu disse: foi. Eu não tenho dúvida não, Jesus. Mas eu disse: Jesus, se essa luz acender de novo, foi da minha carne. Eu comi demais, alguma coisa assim. Nunca apareceu mais. Nunca na minha vida. Eu passei lá os meses todinhos na casa da minha mãe, dentro de um ano, e nunca apareceu nenhuma assim, uma luzinha. Depois a gente vai procurar o telhado, todo bom telhado, não tinha uma falha. Aquilo marcou minha vida. São novas experiências que a gente começa a ter no Evangelho, porque eu vim de uma religião que não acreditava no sobrenatural de Deus, que não acreditava que Deus usou uma burra para falar, uma jumentinha, que não conhecia os milagres que Deus fez no deserto, que não conhecia os milagres que Jesus operou na graça. E daí eu disse: se for para pular só de uma religião, eu quero conhecer Jesus de verdade. For para ficar numa religião, eu vou ficar lá, nos meus dogmazinhos, nos 10 Pai Nosso, 50 Ave Maria, e estava bom demais. Se for para ficar nos dogmas, eu vou ficar aqui. Senhor, eu quero lhe conhecer de verdade. Eu quero ter experiências com o Senhor. Eu quero viver todos os dias na sua dependência e o seu milagre todos os dias. E daí a gente vai percebendo que a gente vai começando a crescer em Deus. Porque o crescimento em Deus, como nós vimos sexta-feira, ele vai tendo alguns processos, os mais velhos que o digam. Quantas experiências já tiveram com Deus? Quantas guerras já enfrentaram dentro de casa? E aquilo que Jesus falou, que os inimigos do homem são os da sua própria casa, não é que você vai odiar os seus familiares. Pelo contrário, eles devem ser amados. E agora que Deus tirou a escama dos nossos olhos, é que a gente precisa olhar para eles com um olhar de misericórdia. Mas eles verdadeiramente, pela cegueira espiritual, pelo fato de não conhecer o Senhor, eles vão ser um empecilho, ou vai ser um instrumento, eu vou dizer assim, que Deus vai usar, não é o diabo, para nos amadurecer e nos aperfeiçoar. Tem muita coisa, irmãos, durante esse percurso que nós vamos aprendendo a ter intimidade com o Senhor, que não é o diabo. Olha, o cão não presta, é o pai da mentira, é o enganador, sabe, não vale nada. Mas tem muita coisa que não é ele, é o próprio Deus. Se você for olhar o texto que nós lemos antes de ontem, em Deuteronômio 8, o Senhor disse assim: eu te humilhei, eu deixei vocês terem fome, para vocês entenderem que nem só de pão viverá o homem. E eu humilhei vocês para saber onde estava o coração de vocês. Se a gente não entende essa palavra, a gente vai dizer: meu Deus, o diabo está tocando na minha vida, eu estou passando necessidade, eu estou sofrendo privações. E era Deus dizendo: não, sou eu que estou provando vocês. Vocês entendem isso? Então assim, vai ter muita coisa, irmãos, que Deus não está fazendo porque Deus não gosta de nós. Deus está permitindo porque Deus quer nos aperfeiçoar, até que todos cheguemos à unidade, até que todos chegamos ao aperfeiçoamento completo. A igreja se completa. Se você pode abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 11, versículo 1 e 2. Esse texto ele vai falar sobre o que nós acabamos de ler em Mateus 6. Só que ele tem um detalhe, né? Os evangélicos sinópticos, eles têm aquilo que nós chamamos de enxergar em um que o outro não tem, né? Significa ver juntos. São parecidos, tem textos repetitivos. No capítulo 11 de Lucas, versículo 1 e 2, diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu. O que é que ele pede? Senhor, ensina-nos como também João ensinou aos seus discípulos. Então Jesus agora, irmãos, ele foi dar o modelo
que nós lemos em Mateus capítulo 6, quando ele vai ensinar os seus discípulos a orar. Mateus traz a informação completa dessa oração. Só que ele vai a princípio nos ensinar que a nossa oração, ela não pode ser igual aos hipócritas, igual aos fariseus. A gente entra e a gente fica repetindo as mesmas coisas. E Jesus vai falar sobre isso. Ele vai dizer: olha, vocês quando forem orar, diz no capítulo 6 de Mateus, versículo 5, ele diz: não sejam como os hipócritas. Ele diz: porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Se a intenção é mostrar, se a intenção é chamar a atenção, então já receberam a recompensa. E Jesus vai trazer para nós esse modelo. Ele vai dizer: não usem de vãs repetições como eles fazem. Irmãos, pensem comigo. Jesus está deixando para os discípulos aqui um modelo. Não que você vai chegar, a gente sabe disso há muito tempo, que não é chegar e estar repetindo essa mesma Pai Nosso, não. Até porque a oração é um diálogo, amém? E diálogo não fala um, falam monólogo que só fala um. Então nesse monólogo aqui que eles seguiam os fariseus, era aquela ladainha repetindo e acabou-se, tá bom, terminou a oração. Não, Jesus vai nos chamar aqui para que a gente venha ter um diálogo com Ele, um relacionamento, como Adão teve com Deus no Éden. Sabe que Deus ele vinha e conversava com Adão todos os dias. O que rompe isso em Adão é o pecado. O pecado da desobediência, ele infringiu os limites de Deus e ele peca junto com sua esposa. Mas até antes era prazeroso para Adão ouvir Deus. E daqui ele está dizendo: primeiro, não usem de vãs repetições. Sabe, irmãos, uma das coisas que nós precisamos aprender com Jesus, dentre todas as coisas que precisamos aprender com Ele, mas especificamente acerca da oração, é que a gente precisa mudar o disco quando for conversar com Ele. É que a gente precisa pegar o disco e mudar, passar as faixas, sair daquela primeira música, porque, irmãos, infelizmente tem muita gente que quando chega para conversar com o Senhor, é igual aquela música do Danoninho, lembra aquela música? Me dá, vida. Lembra? Tem gente que só vai chegar para o Senhor e vai dizer: Senhor, me dê, Senhor, vá ali, Senhor. Irmãos, Deus não é capaz da gente, não. Deus não é nosso servo, não. Nós é que somos servo deles e Ele é que é o nosso Senhor. É Ele quem ordena, é Ele quem dá a direção, é Ele quem bate o martelo, é Ele quem coloca o ponto, é Ele quem manda. Claro que, irmãos, que a Bíblia vai nos ensinar que a gente precisa clamar, a gente precisa buscar em Deus. Clame a mim e responder-te-ei. Jesus disse no capítulo 7 de Mateus: pedi, dá-se-vos-á, buscar e encontrarei, batei, abre-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. Ele está incitando os discípulos a orarem. Ele está querendo levar os discípulos para esse lugar de oração, para esse lugar de intimidade com Deus, como Ele tinha com o Pai. Mas a gente não precisa todos os dias ou sempre estar repetindo sempre as mesmas coisas, não. Imagine como não é chato você sentar, pastor Dinaldo, com uma pessoa e você está conversando, a pessoa fala a mesma coisa todos os dias. Meu Deus, isso é tão chato. Você conhece alguém assim que fala muito e repete sempre? Se você não aguenta, irmãos, imagine Deus olhando: meu filho. Sabe aquilo que nós ouvimos ontem, quando Deus falou acerca do seu filho? O filho que ficou na casa do pai, o que é que Deus disse para ele? Meu filho, o que eu tenho, o que é meu, o que é meu, é seu. Então você não vai precisar estar: Senhor, não, Deus está dizendo assim, é seu. Pastor, então como é que nós vamos fazer? Se eu não vou chegar lá para estar pedindo. Irmãos, vai ter momentos que você vai ter que falar, né? Senhor, faz isso. Por favor, tenha misericórdia, salva minha família. Claro, irmão, não estou falando disso não. Eu estou falando de você chegar sempre apenas com um coração pedinte. Parece que Deus, Ele não está lhe ouvindo e você sempre fica falando as mesmas coisas. Deus, faz. Não.
Ele está nos convidando aqui, por meio desse ensinamento, para a gente ter uma vida agora de relacionamento. E relacionamento, ele vai gerar intimidade com o tempo. Sim ou não? Alguém quando casa, a princípio vai conhecendo. A princípio vai sabendo o defeito do outro. Vai vendo as falhas, vai corrigindo, vai entendendo que o amor supera tudo isso e que tudo isso é muito pequeno. Só que com o tempo vai se gerando intimidade, e essa intimidade, ela vai sendo gerada, sabe aonde? Quando se fala assim em aliança, em celebração, ela vai sendo gerada no quarto. A intimidade do marido, é coisa do marido e da mulher, isso é intimidade. E Jesus, ele está trazendo para nós esse modelo, olha o que ele está dizendo no versículo 6 do capítulo 6. Ele diz, vocês quando orarem, vocês vão fazer diferente deles. Vocês vão fazer o que primeiro? 6,6 de Mateus. Entra no teu quarto. E depois, converse com o seu pai que está no... Tem alguém pertinho de você aí? Tem? Olhe para essa pessoa bem bonita. A primeira coisa, diga, você está linda hoje. Ela pode até perguntar, só hoje, rapaz? Diga para ela assim, diga, você só vai encontrar o seu pai no secreto. Porque o texto está dizendo para nós, converse com o seu pai que está no... Então o único lugar que a gente encontra o nosso pai é no secreto. E ele está dizendo aqui, olha, os outros estão lá nas praças, estão querendo ser vistos. Não, você não. Vocês vão procurar o seu pai no secreto. Vai ser uma intimidade sua com ele e dele com você. E ele vai continuar dizendo assim para nós, irmãos. E o pai que vê aonde? Aonde que o pai vê, irmãos? No secreto. Te recompensará. Qual de vocês aqui não orou, não pediu a Deus e Deus te deu algo que você nem pediu a Deus? Tem alguém aqui que já recebeu assim? Tem ou não? Você diz assim, olha pastor, eu nem orei, eu nem fiquei naquele propósito assim. Não, simplesmente Deus me deu. Por que você acha que Deus lhe deu? Pai e mãe, se a sandália do seu filho tora, você espera ele pedir para dar outra? Se você vê que seu filho está precisando de coisas que são necessidades, você vai esperar ele pedir? Se você vê que ele está precisando, você vai fazer o quê? Assim é Deus conosco, Deus com seus filhos, irmãos. Se aquilo que é necessidade, Ele faz. Então não é preciso você estar dizendo, Deus, o Senhor não está vendo. Deus, eu estou sofrendo. Deus, não. Se você já orou, irmão, já apresentou, Ele sabe. Só vai chegar o tempo dele fazer. Porque Ele sabe que aquilo que é necessidade dos filhos, Ele supre. Supre as nossas necessidades. Uma das coisas que Deus não vai fazer é dar ou fazer aquilo que não é necessidade. Mesmo assim Ele faz quando Ele quer. Porque como nós lemos em Romanos 9, 6 em diante, que é o texto base desse congresso, lá no finalzinho ele diz, amei a Jacó e aborreci Esaú. Deus faz como quer, alguém vai se aborrecer. Mas Deus está dizendo, eu amo quem quero, eu faço quem quero. Ele ama todos, amém? Mas Ele faz com uns como Ele quer, com outros não. E pronto, e Deus é Deus e continua sendo bom, diga amém? Então Deus, irmãos, Ele é esse que, nesse lugar secreto, irmãos, aí você percebe que a recompensa de Deus, ela é pública, ela é aberta. Mas a intimidade é secreta. Quando o apóstolo Paulo diz assim, orando em todo o tempo no Espírito. E lá em 1 Tessalonicenses 5 ele vai dizer, orai sem cessar. E essa oração precisa ser em todo o tempo no Espírito. Pastor, então se eu não passar lá, me ensinaram que eu tenho que passar 5 horas de joelho, jejuando e tal. Não, irmãos. Se ainda se você fizer, amém, glória a Deus.
Mas a nossa relação, o nosso relacionamento com Deus é o dia inteiro. Você está trabalhando, você está conversando com Deus, você está estudando, o seu espírito está ligado com o Espírito de Deus. Eles estão interagindo. Sabe? Deus está falando com você algumas coisas. Sabe? Você está na fila de um banco ali e de repente acontece uma situação. Aí você diz assim: eu vou mandar esse rapaz ir para a fila porque ele furou fila. O Espírito diz: não, precisa não. Aí chega a sua vez, aí você: eu ia falar uma besteira. É o Espírito ministrando no seu espírito. Então isso é tão importante para a nossa caminhada. Isso é tão importante para a nossa vida com Deus. Porque tudo precisa passar pelo crivo da oração. A oração é o cano, irmãos. A oração, sabe, aqui tem internet na igreja? Sim? Quando você está perto do... Ainda bem que o pastor não vai dar a senha para os irmãos, né? Senão os irmãos não vão assistir o culto. Lá eu mando mudar direto. Ele disse: você muda e deixa só o pessoal da mídia mesmo. Quem quiser internet vai usar em casa. A igreja não é lugar de internet, não. E daí, quando você se aproxima com o seu celular ou notebook do roteador, como é que está o sinal? Os pontinhos, né? O máximo. Quando você vai se distanciando do roteador, o que acontece? O sinal vai enfraquecendo. Aí você se afasta mais do roteador, o que acontece com o sinal? E vai ter um tempo que, se você se afastar muito do roteador, o que vai acontecer com o sinal? Assim é a nossa vida com Deus. Se a gente não estiver em constante oração, em uma vida com Deus, de relacionamento, cada vez mais a sua vida vai se afastando, e você vai perdendo a direção de Deus. E você vai deixando de ouvir. Sabe, um texto que me marcou assim quando eu li foi a história de Davi quando ia para uma guerra. Sabe como era que Davi fazia? Senhor, é para eu ir para a guerra? Aí o Senhor dizia: eu já lhe dei os inimigos. Como é que eu vou? Você vai assim, você vai preparar o exército assim e tal. Aí Davi ia. Ele não ia desprecavido, ele não ia assim ouvir a Deus. No dia que Davi foi contar o seu exército, a Bíblia diz que ele foi incitado pelo diabo. E eles perderam. Por quê? Porque a estratégia, irmãos, a direção, ela vai vir sempre do Senhor. Capítulo 6 de Lucas, vamos comigo? Lucas capítulo 6. É tão importante estarmos conectados com esse roteador dos céus, que é o Senhor, representado ali, porque senão a gente vai perder o sinal, a gente vai perder a direção, a gente vai andar errante. Capítulo 6 de Lucas. Versículo 12, o que é que diz aí na sua Bíblia? 6:12. Naqueles dias, olhem para mim. Jesus foi para onde? Lugar só Ele e Deus, Ele e o seu Pai. E o texto está dando informação. Ele passou quanto tempo orando? À noite. Tinha um propósito. Ele passar a noite inteira orando não foi por um acaso, foi por um propósito. O texto vai dizer, veja o 13: e descendo do monte, quando ele desce, o que é que ele faz? Quando amanheceu, chamou para si os seus. Então a oração de Jesus no monte, nesse tempo, foi com qual propósito? Para escolher os discípulos. Você poderia dizer assim: pastor, ele não é Deus, ele não já sabe quem é quem. A gente pensa que Jesus, ele aparece, é batizado por João Batista no Rio Jordão, e ele já aparece dizendo assim: vamos comigo, ei, vamos comigo, vem comigo. Não, ele vai conversar com o Pai, ele vai saber do Pai. Ele sabia quem eram, sabia, mas ele vai conversar com o Pai. Quando ele passa a noite orando, que ele desce, aí sim, ele vai chamar para si os seus discípulos. Vem cá, pastor, rapidinho, ligeirinho. Demorou muito, pode sentar, pastor. Fica aí. É mais ou menos assim. Vem cá. Chamou para?
Para andar? Para andar com? Estou distante ou estou longe? Estou distante ou estou longe? Estou pertinho, não estou nem distante nem longe, estou pertinho. Então ele chamou os 12 para si, para andar com ele. Pastor, mas se ele orou e Judas veio no pacote, Jesus sabia, porque estava escrito acerca de Judas. Isso mostra para nós uma coisa, irmãos, que toda a equipe sempre vai ter um Tomé, sempre vai ter um Judas, sempre vai ter um Pedro que vai dizer: não, pastor, eu estou junto com o senhor. Aí quando o negócio aperta, é o primeiro a negar, a pular fora. Toda equipe vai ter isso, é normal, em toda liderança. Mas aí é onde nós precisamos estar em oração. Jesus tinha uma vida de oração. Você vê que Jesus, ele subia no monte, ele chamava os 3 mais perto dele, eles diziam: fique aqui. Olha que bacana, Jesus está subindo agora no Getsemane para orar, perto de ser entregue à morte. E a sua equipe de intercessão, quando ele desce, está fazendo o quê? Está dormindo, Felipe. Os 3. Ô, equipe topada, não é não? Mas eles aprendem com o tempo. As experiências que eles vão tendo depois que Jesus morre, depois que Jesus ressuscita, e ele está agora glorificado, está com o Pai. Os apóstolos vão começar a ter experiências. E é interessante uma coisa: existe o discipulado, você vai ver, ele chamou os discípulos, Lucas capítulo 10, Mateus capítulo 10, Mateus, e depois, lá em Atos, eles aparecem agora como Atos de quem? Porque a palavra discípulo no grego é matetes. Matetes significa aluno, aprendiz. E Jesus primeiro ele vai chamar para si alunos, pessoas que vão aprender, e esse aprendizado vai vir com o tempo, com ele na sua caminhada. Ele prepara, ele passa esses 3 anos treinando os discípulos. Você vai ver que existem coisas que nessa caminhada Jesus vai permitir propositalmente para ensinar. Por exemplo, uma grande tempestade se levantar, ele está na polpa do barco dormindo, e de repente os discípulos: mestre, o senhor não está se importando não, a gente vai morrer. Aí ele levanta e diz: repreende o vento e acalma o mar. E ele diz assim: homem de pouca fé. Ele queria ensinar acerca de fé para os discípulos. Então você vai ver que vai ter muitas situações ali na caminhada que Jesus vai ensinando para eles, e é com a vida. Ele falava a instrução e daqui a pouco ele vinha provar para ver se eles tinham aprendido. Só que depois dessa instrução, depois desse ensino, que é o discipulado, aí agora tem o envio. Então Atos dos Apóstolos agora já são os atos dos apóstolos. Não todos, mas quase todos. Você vai ver agora que aqueles que andaram com Jesus agora estão sendo enviados. E se tem uma das coisas que vai marcar a história dos apóstolos, é porque não é apenas porque eles estavam na mesa, tinham tudo em comum. Isso é comunhão, isso é unidade, glória a Deus, é o primordial. Mas vocês vão perceberem que eles têm uma vida de constante oração. Quer um exemplo? Quando Pedro e João estão subindo na hora 9 para o templo, o que acontece? Se você for ver o calendário judaico, o dia começava para eles 6 horas, para nós 0 horas. Então de 0 a 9 dá quantas horas? De 6 às 9? 3. Então quando daquele horário eles estavam subindo, e quando eles chegam na porta do templo, chamada Formosa, tem um mendigo ali, sim ou não? E quando aquele mendigo olha para eles pede uma ajuda, pede uma esmola. Eles estavam indo fazer o que, os discípulos, os apóstolos? Orar. Eles tinham o hábito da oração. Eles aprenderam com Jesus. Eles caminharam com Jesus, eles viram Jesus orando. Eles viram Jesus sempre estar conectado com o seu Pai, sabendo qual é a vontade do seu Pai. E agora, se vocês forem notar, quando aquele mendigo vai pedir algo para eles, o que é que eles dizem? Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Ei, sabe o que era que eles estavam dizendo para aquele mendigo? Eu não tenho o que você quer, mas eu tenho o que você necessita. Em nome de Jesus, levanta e anda. Porque nem tudo aquilo que ele queria, porque se eles dessem o que ele queria, uma esmolinha, no dia seguinte aquele mendigo ia estar onde?
na porta do templo de novo, pedindo esmola. Porque, irmãos, nós entendemos uma coisa: nós recebemos a maior riqueza, que é muito mais valiosa do que o ouro e a prata, que foi aceitar Jesus como Senhor e Salvador. É muito mais valioso do que tudo que o mundo oferece. É tudo que, quando se fala em riqueza, que a Bíblia diz, as ruas são como pedras de ouro, todo mundo fica imaginando, meu Deus, lá vai ser de ouro. Não é não. Ele está fazendo uma comparação do que vai ser lá, daquilo que é mais valioso aqui na terra. Então o que é mais valioso aqui na terra é o ouro. Ele está dizendo lá, vai ser muito mais valioso, muito mais belo, muito mais rico do que vocês imaginam aqui. Muito mais precioso. E daí você percebe, eles aprendem acerca da oração, a igreja está perseguida. Você só vai conseguir, irmãos, ter intimidade com o seu Pai, com o Senhor da sua vida, se você se relacionar, se você ter uma vida com Ele dia após dia. Sabe como é que nós entramos? Nós entramos no piloto automático. Quem que tem carro com piloto automático? Alguém tem carro com piloto automático aqui? Você coloca o piloto automático, o carro vai sozinho. Você só faz segurar ele aqui, ele vai na velocidade que você botou, e você não faz mais nada. E parece que tem muitos cristãos, irmãos, que entraram no piloto automático. Ele acorda, ele diz, Deus, obrigado por mais um dia, em nome de Jesus, amém. Ele vai dormir e diz assim, Deus, obrigado pelo dia que você me deu, em nome de Jesus, amém. Ou então ele vai acessar Deus, esse lugar em Deus, só para pedir, ou só para mandar, faça isso, faça aquilo. Não. Olhem, vejam comigo o capítulo 6 de Mateus que nós estamos lendo, irmãos. Quando Jesus fala desse lugar que nós precisamos entrar, que é um lugar secreto, ele vai dizer assim, e orando, não, versículo 7 do capítulo 6, não useis de quê? Como os gentios, porque eles acreditavam que pelo seu muito falar serão. Não é pelo seu muito falar, é pela sinceridade do seu coração. É por aquilo que você já entendeu, que você sabe que o seu Pai está vendo, que você é uma vida agora, sabe como, irmãos? É uma vida de adoração. Porque a adoração não é uma música que você canta, a adoração é um estilo de vida. A nossa vida precisa ser uma vida que agrade a Deus. E ele vai continuar dizendo no 8 assim, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes, antes que vocês peçam. Pense comigo. Depois que Jesus, ele volta para o Pai, agora os discípulos, os apóstolos estão vivendo ali grande perseguição. Tem muita história aí por trás. E dentro dessa perseguição, capítulo 12 de Atos, você vai ver algo muito interessante. Que enquanto Pedro estava guardado na prisão, versículo 5 vai dizer, a igreja fazia contínuas oração por ele a Deus. Nesse mesmo tempo, Tiago morto, o Estevão já tinha sido apedrejado. A perseguição se levanta e só restou para a igreja uma coisa: orar. Irmãos, você já parou para pensar? Pelo menos no ano passado foi isso que Deus ministrou ao meu coração. A gente deixou esse hábito. Eu não vou dizer a gente, eu vou dizer alguns. Talvez você não. Mas talvez muitos já deixaram esse hábito desse relacionamento com Deus. Talvez a correria do dia a dia. Ah, pastor, não tenho tempo para orar. Eu estou sem tempo porque eu estou muito ocupado. E eu botei uma frase esse dia no Instagram que dizia assim: deixar de orar, irmãos, não é falta de tempo. É uma escolha, porque muitos não querem mesmo. Não é por falta de tempo, porque a gente precisa ter tempo para o Senhor. Aí a gente para de viver essa vida de relacionamento com o Senhor e não tem outra coisa, o sinal vai baixando.
Você vai parando de tomar direções pautadas na vontade de Deus. E quando se para de ouvir a voz de Deus, aí se perde. É o Senhor nos chamando para esse lugar. Olha como é que Jesus vai ensinar a oração. Ele diz assim no versículo 9: vocês vão orar assim: Pai, Pai. O Pai é nosso, amém? O Pai é nosso. Porque o Pai, por meio do Filho, Ele rasga o véu. E Ele nos dá acesso. O véu rasga de cima a baixo. Você não precisa chegar para mim, para o pastor, e dizer assim: pastor, pelo amor de Deus, ore por isso e aquilo. Ore. Não, claro que você pode pedir oração a qualquer pessoa, irmãos. Mas você não vai entender que você também tem acesso. Você vai entender que o Pai também te ouve. E que você e eu somos amados pelo mesmo Pai. Porque o Pai é nosso. Pai nosso que está nos céus, Ele vai dizer: santificado seja o teu. Jesus está pedindo alguma coisa? Ele está dizendo o quê? Ele está expressando uma oração de adoração. Santo é o teu nome. Ele está começando, deixando para os discípulos agora, que esse relacionamento é para adoração ao Pai. Sabe uma das coisas que eu tenho criado lá? Deus tem nos motivado para a gente criar isso na igreja, nos irmãos, nos nossos momentos. Tem momento que eu digo: olha, não peça nada não para Deus, pelo amor de Deus. Não mande Deus para nenhum lugar, não peça para Deus nada. Apenas declare o quanto que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Faça como os serafins, diga que Ele é santo, 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 que Ele é lindo, que Ele é belo. Faça uma oração de adoração a Deus. Vamos mudar o disco. Porque se o nosso Pai, capítulo 6, versículo 8 de Mateus, está dizendo: eles sabem o que vocês precisam antes de vocês falarem, então chega de estar apenas pedindo e falando. Adore ao Senhor na sua oração. Aí você vai começar a viver experiências pessoais com Deus. Jesus estava para ser crucificado, e quando ele sobe no Getsemane, no Monte das Oliveiras, ou lugar de prensa, ali era prensado o azeite, ele agora está sendo prensado, e o seu suor se transforma em gota de sangue. Está saindo ali agora a nova aliança, quando ele diz: seja feita a sua vontade. Ele orou por 3 vezes, mas ele entende no final que o que vai prevalecer é a vontade do Pai. Ele diz: venha o teu reino e seja feita a tua, no versículo 10 do capítulo 6 de Mateus. Quando a gente vai conversando, se relacionando, vivendo dia após dia com o Senhor, você entende que Deus, Ele não pode fazer tudo o que eu quero, mas Ele vai fazer aquilo que eu necessito. Lá na epístola de João, na primeira, ele vai dizer assim: Deus, Ele vai conceder para nós segundo a vontade dEle. Então não é a minha vontade nem a sua, é a vontade do Pai. Se Deus não poupou nem seu Filho, e olha que Jesus tinha uma vida de oração, por que Deus vai nos poupar de algumas coisas? O que nós precisamos aprender com o Senhor por meio desse relacionamento é aprender a padecer por Ele e com Ele, aprender a sofrer, sabe, aprender a suportar nessa caminhada. Porque vai ter coisas, irmãos, que vai ser inevitável de você viver. Você vai precisar viver. E só vai ter um mecanismo, só vai ter um meio que você vai conseguir suportar. É ouvindo o seu Pai. É por meio da oração. Sabe, em Hebreus capítulo 6, versículo 1, 2 e 3, a Bíblia vai falar assim, vai falar dos elementos, ou os rudimentos básicos da fé. Posição de mãos, algumas coisas que ele vai falar. Deixa eu ler para você, vamos comigo. Hebreus capítulo 6. Capítulo 6 de Hebreus. Um ao 3. Olha o que é que está escrito. Amém? Por isso,
pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo, ou seja, não é preciso fazer isso mais não. A base do arrependimento de obras mortas. Você não já aprendeu isso, igreja? Quando nós estávamos mortos em nossos pecados e nossos delitos, por meio do arrependimento, nós alcançamos o favor de Deus, que é a graça, e pela graça somos salvos. Ele vai falar da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Essas coisas você sabe, igreja? Sim ou não? É o básico da fé ou não é? Alguém se converte, se arrependeu, você vai dizer, aí agora você vai ter um processo discipulado, aprendizado, vai ter um batismo na sua vida e tal. Aí você vai ensinando, isso é o básico da fé. Só que no versículo 13 ele vai dizer assim para nós: isso faremos, se Deus permitir. Ou seja, a gente precisa avançar. Isso aqui é o básico da fé. A gente vai fazer isso se Deus permitir. Mas a prioridade agora não é isso não. Sabe por que ele está falando isso, irmãos? Porque a igreja de Cristo poderia estar muito mais avançada, poderia ter caminhado muito mais longe. Mas o maior tempo que a gente acaba perdendo não são com os neófitos, é com o filho que ficou na casa do pai, que ainda está no ABC, que ainda está tomando leitinho, que tudo está ofendido, que tudo quer sair, que nada presta, que nada é bom, e a gente acaba perdendo tempo. É como se o Senhor estivesse dizendo, olha, existe um lugar mais profundo em Deus. Existe um lugar para a igreja, para você aprender a suportar o que há de vir, as perseguições que vão chegar para a igreja brasileira, para a igreja sobre a terra. A igreja vai precisar mergulhar mais fundo em Deus, porque senão não suporta. Porque vai ser revelado o nosso coração. E a gente se engana, irmãos, quando a gente acha que a gente é aprovado por Deus por aquilo que a gente faz. Caim matou Abel, só que Abel, ele primeiro tinha sido aceito por Deus, como falaram aqui na sexta no início, eu ia frisar, acabei esquecendo. Primeiro Deus recebeu Abel e depois a sua oferta. Primeiro Deus ele nos aceita, para depois ele aceitar e receber aquilo que a gente vai dar para ele. Então a gente acaba se enganando. Sabe o que é que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 3? Quando ele vai resolver uma questão lá, um probleminha daquela igreja problemática de Coríntios. E ele vai declarar algo. Vamos comigo? Amém? 1 Coríntios capítulo 3. Glória a Deus. O pessoal do louvor pode subir aqui. Capítulo 3, versículo 10. Amém? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta, se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. É interessante que Paulo está usando aqui a figura, irmãos, do ouro, da prata e das pedras preciosas. Essas coisas, se forem para o fogo, elas podem até tomar forma, mas elas não se acabam, ou se acabam. O ouro no fogo se acaba,
A prata no fogo se acaba. Pedras preciosas também não se acabam. Se você colocar no fogo a palha, vai queimar. O feno vai queimar. E a madeira? Então Paulo está usando duas figuras aqui para mostrar para a gente uma coisa. Se o que você está fazendo verdadeiramente é para o Senhor, não é para vanglória, não é para você tem buscado a Deus em oração e você tem entendido, Deus, é para a tua glória, é pensando no corpo, é para o coletivo, essa obra vai ser revelada. No grego mostra que como que pelo fogo é o Espírito Santo. Porque se o que você está construindo sobre esse edifício, sobre o fundamento, é para a glória de Jesus, lá no último dia você vai receber galardão por isso e ainda vai ser salvo. Porém, se não é para a glória do Senhor, se tem a ver com você, pelo que você faz, mas eu faço isso, está igual aquele fariseu. Ah, Senhor, eu dou o dízimo disso, eu faço isso, eu faço aquilo. Agora esse daí não. Esse daí é um pecador. Aquele coitado levanta a voz e diz assim: Senhor, me perdoe porque eu sou um pecador. Quem desce justificado dali? Aquele que era um pecador, que o fariseu disse: esse daí não faz nada. Só que a obra agora de cada um vai ser revelada. Então, se eu faço para mim, se é para vanglória, se é para mim, se é para mostrar para todo mundo, a obra vai ser queimada, não vai ter galardão. Mas esse tal vai ser salvo. É salvo, mas não vai ter recompensa, porque não foi no fundamento que ele construiu. Então o Senhor está nos chamando, irmãos, para que a gente venha agora dar um mergulho em Deus, nessas águas que são muito profundas. Em Ezequiel 47 vai dizer para nós que aquelas águas que correm do trono de Deus, claro que aquilo ali é escatológico. Essas águas elas vão saírem lá, depois que houver a manifestação do anticristo, for destruído, as águas vão sarar o mar morto, vai restaurar todas as coisas aqui. Mas essa água tem um significado para nós, porque isso aparece no Novo Testamento, não em Apocalipse, irmãos, mas lá em Mateus, em João. Sabe o que acontece? A Bíblia vai dizer que as águas que aquele homem mede são águas que dão no tornozelo. Depois ele pega e vai medir de novo. E quando ele mede, as águas dão aonde? Joelhos. Depois ele vai mais uma vez medir, as águas dão aonde? E depois ele mede, a água dá aonde? Aí não tinha mais como não. Sabe o que é que isso nos ensina, irmãos? Água nos tornozelos são os primeiros passos da fé. O neófito na caminhada, novas experiências. Sabe, ainda está aprendendo, está tomando leitinho, ainda está crescendo, está amadurecendo. E depois você vai entrar em um lugar em Deus agora, nesse quarto. E as águas já estão aonde? As águas já estão aonde? Já estão nos joelhos. Já está começando a ter experiências com Deus por meio da oração. Já está conseguindo ouvir a voz de Deus. Já está discernindo que é Deus falando com você. Já está discernindo o Espírito Santo falando do seu espírito. Já está discernindo Deus falando pela sua palavra. Já está discernindo Deus falando por meio de circunstâncias. Já está entendendo que Deus está falando com você agora por meio dos joelhos da oração. Só que a Bíblia vai falar que essas águas agora, elas estão mais profundas. Ela está batendo agora, está mais aqui. E perceba uma coisa, se você já foi na praia, você sabe, as águas quando estão no tornozelo, você caminha, você corre, você chuta, você brinca, você pula, e você vê os meninos lá bem satisfeitos, né? Mas quando a água ela já está subindo no joelho, já está mais pesada, sim ou não? E quando as águas estão por aqui, você consegue correr? Não, elas já estão pesadas, já está entrando em um nível mais profundo em Deus. E sabe o que acontece? Existe uma água agora, que a água não tem como mais você caminhar nela. Você só consegue atravessar nesse rio a nado. E quando você mergulha, você sabia que as maiores pérolas e riquezas, elas estão na profundidade do mar? Sim ou não? As maiores riquezas não estão no superficial. O superficial é concha. O superficial é lixo que tem ali. As riquezas estão nas profundidades. Sabe o que é que isso nos ensina, irmãos? Lá nessa passagem de Ezequiel 47 fala que por onde essas águas passarem vai trazer o quê?
vida. Diga vida. Agora fique de pé e abra sua Bíblia em João capítulo 7 para me encerrar. João capítulo 7. Seja glorificado, Jesus. Aleluia. Exaltado é o teu nome para todos sempre. Tu és o Rei, amém. Aleluia. João capítulo 7, versículo 37 até o 39, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, com E maiúsculo, ao Espírito de Deus, que haviam de receber os que nele, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então as águas que saem do trono de Deus, que trazem vida, que cura, é quem? É o Espírito Santo, irmãos. É o mesmo Espírito que durante tantos anos nós o abafamos. Nós colocamos ele numa caixa e diga: aqui você não pode fazer isso não, porque aqui não. Você fica aqui, ó, e aqui não. Como que o Espírito Santo é o rio de Deus para salvar o pecador, para libertar o escravo, para trazer vida a quem não tem vida. E a gente diz: não, o Espírito Santo está aqui não. E Ele está habitando em você. E Ele está dizendo para os que creem: do seu interior fluirão rios de águas vivas. Por onde esse rio passar, vai gerar vida. Por onde os filhos de Deus passarem, Ele vai levar vida. Ele vai ser a água para o sedento. É por meio dos filhos. Ainda não tinha sido derramado, mas ele foi derramado. E você bebeu dessa água. Ah, meu Deus. João capítulo 4, lembra quando Jesus está conversando com a mulher samaritana? Jesus propositalmente diz: dê um pouco dessa água. Você sendo judeu, vem pedir água a mim que sou samaritana, porque os judeus não se batiam com os samaritanos. Aí Jesus diz: olha, mulher, se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede, sim ou não? Mas aquele que beber da água que eu tenho, meu Deus, se você beber da água que eu tenho, nunca mais você vai ter sede, mulher. Sabe por que ela nunca mais ia ter sede? Porque talvez ela e você já bebeu de outras fontes lá fora, mas depois que bebemos da água da vida, que é o Espírito que Jesus nos deu, a gente não tem falta de mais nada, porque Ele nos completa, porque Ele é suficiente. Então qual é o nosso caminho, irmãos? Por meio da oração, por meio da adoração, é cada vez mais a gente mergulhar em Deus, porque vai chegar um nível nessas águas que você não vai mais governar a sua vida. Sabe aquele hino que diz: a minha vida Ele governa? Quem vai governar é Ele. Daí a gente vai viver na prática, literalmente, o que diz Paulo no capítulo 2 de Gálatas, versículo 20: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé pelo Filho de Deus. Não é mais você,